A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês que estão ouvindo agora esse vídeo, estão vendo agora esse vídeo aqui no canal Guerreiros da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se inscreva no canal, deixe o like nos vídeos, nos ajude a evangelizar, compartilhando os vídeos do canal. Rezem os terços que estão aqui nos vídeos no canal, pessoal. Conecte o teu coração ao coração de Deus e o da Virgem Maria. Peço a intercessão de Nossa Senhora para a vida de vocês. Que Deus os abençoe. Vou dar início agora aqui com vocês. Vou tentar resumir esse livro que se chama Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Narrado por Ana Catarina Emech. Esta santa que foi visitada por Jesus e Nossa Senhora e contou a fundo o que foi verdadeiramente o sofrimento de Nosso Senhor, desde o nascimento até seu último suspiro na cruz. O Senhor mostrou detalhes a ela que não existem em lugar nenhum, que estão relatados nesse livro. Então, escutem até o final. Eu vou tentar resumir o livro para vocês em várias partes. Não deixem de acionar o sininho do canal, pessoal, para que vocês possam estar recebendo as notificações do canal quando um vídeo for postado, para que vocês não fiquem de fora de todo esse conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da Palavra de Deus, dos terços. Vamos dar início então a esse maravilhoso relato de Ana Catarina Emech, que o nosso Senhor Jesus apareceu para ela em várias ocasiões, falando para ela tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. As emocionantes e admiráveis narrativas da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, feito pela religiosa augustiniana Ana Catarina Emech, resultantes de suas profundas meditações quaresmais, no discurso de 1820 e 1823, sem que conste discrepância alguma dos respectivos textos evangélicos, constitui uma demonstração plausível da realidade dessas visões sobrenaturais. Não se trata de fatos extraordinários submetidos a investigações científicas, mas sinceramente apreciado pela razão calma refletida que a conduz pelas leis do raciocínio às provas de sua veracidade. Esses relatos foram aprovados pela Igreja, pela Santa Igreja Católica, como verdadeiros, e aquilo que o Senhor nos diz: só não acredita aquele que é incrédulo, aquele que não quer acreditar nessas verdades. Quando os apóstolos São Pedro e São João foram levados aos grandes conselhos por causa do milagre operado no paralítico de nascimento, disse São Pedro: esse Jesus é a pedra que vós construtores rejeitares, tornando a pedra angular. Não há em nenhum outro salvação, pois nenhum outro nome foi dado aos homens que o possa tornar felizes. Atos dos Apóstolos 4,
11 ao 12. Destas palavras se deduz o lugar importante que deve ocupar o Divino Salvador nos corações daquele que por ele querem chegar ao Pai Celeste e à eterna bem-aventurança. Ao seu santíssimo amor sejam, pois, dedicadas estas páginas. Tratarão dele, de sua vida santa, descrevendo-lhe principalmente a sagrada paixão e morte que aceitou por amor de nós, fazer-nos justos filhos do Pai Celeste. Nós que éramos pecadores. Os impressionantes eventos pelos quais foi realizada essa dolorosa, mas também grandiosa obra de nossa salvação, estão descritos em letras de ouro no livro dos livros, a Bíblia Sagrada, escrita por inspiração do Divino Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que dirigiu o escritor de modo que tudo o que escreveu com todo o direito é considerado e venerado como palavra de Deus. Sentimos-nos obrigados a declarar, antes de apresentar a estimado leitor uma das obras póstumas do Clemente Brentano, na qual nos relata o que uma antiga religiosa, Ana Catarina Emech, lhe tinha narrado na vida e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura Sagrada vale mais do que tudo e não há outro livro além que pareça vir de inspiração divina que iguale o valor das palavras da Escritura Sagrada, cujo autor Deus preservou de todo e qualquer erro. O que podemos afirmar dos que contaram mais tarde visões celestiais ou dos que escreveram? Então vamos dar início a esses acontecimentos. Ana Catarina Emech, filha de camponeses pobres, mas piedosos, nasceu na aldeia de Flanker, perto de Cosfete, no dia 8 de setembro de 1774, e foi batizada no mesmo dia. Desde a primeira infância, não cessou de receber do céu uma direção superior. Via frequentemente o anjo da guarda e brincava com o menino Jesus nos prados e nos jardins. A Mãe de Deus e a Rainha dos céus apresentava-lhe muitas vezes e também os santos que lhe eram bons e afetuosos amigos. Quando era criança, falava com toda a simplicidade dessas visões e fatos íntimos, pensando que as outras crianças vissem e experimentassem o mesmo. Vendo, porém, que se admirava nas suas narrações, começou a guardar silêncio, pensando que era contra a modéstia falar dessas coisas. Aí, gente, entra aqui, os santos que sempre tinham essas visões, mas para não se engrandecer, eles muito preferiam guardar tudo isso no coração, mesmo sendo verdade, mesmo sendo relatos verdadeiros, para que não fossem tidos como pessoas que queriam aparecer. Ana Catarina tinha um gênio alegre e amável. Andava, porém, quase sempre calada e recolhida. Os pais, julgando que fosse por teimosia, tratavam-na com bastante rigor. Ela conta mais tarde assim: meus pais muitas vezes me censuravam, mas nunca me elogiavam, como, porém, eu ouvisse outros pais louvarem os seus filhos. Julgava-me a pior criança do mundo. Era, contudo, de uma grande delicadeza de consciência. A menor transgressão afligia-a tanto que lhe perturbava a saúde. Quando fez a primeira confissão, sentia tanta contrição que chorou alto e foi preciso levá-la para fora do confessionário. Na primeira comunhão, cheia de ardente amor, ofereceu-se de novo sem reserva ao seu Deus e Senhor. No verdor da mocidade, aos 12 aos 15 anos, Catarina trabalhou como criada em uma casa de um parente camponês, pastoreando rebanho. Depois voltou à casa paterna. Certa vez,
Trabalhando no campo, ouviu ao longe o toque lento e sonoro do sino dos conventos das Anunciadas. Contava então 16 anos apenas. Sentiu-se tão fortemente elevada com a voz daqueles sinos que lhe pareciam mensageiros do céu, convidando-a para a vida religiosa. E tão grande foi a comoção que caiu desmaiada e foi levada para casa, onde esteve por muito tempo adoentada. Para conseguir mais facilmente admissão num convento, foi durante 3 anos trabalhar na casa de uma costureira, economizando assim talhes, cerca de 3.000 libras inglesas. Depois se mudou para a casa do piedoso organista Sonteng, esperando que, aprendendo a tocar órgão, ele que facilitasse a entrada para um convento. Mas a pobreza da família inspirou-lhe tanta compaixão que, renunciando a tocar órgão, trabalhava na casa como criada, dando até as suas economias para aliviar a miséria do lar. Deus deve ajudar agora, disse depois a mãe. Dei-lhe tudo, ele saberá socorrer-nos a todos. O bom Deus não deixou de ajudá-la, ainda que Ana Catarina só tinha 29 anos, visse realizando seu desejo de entrar para um convento. 4 anos antes recebeu a bondade de Deus, uma graça especial. Estava de joelho na igreja dos padres jesuítas, meditando e rezando diante de um crucifixo. Então, conta ela mesma, vindo do tabernáculo onde se guardava o Santíssimo Sacramento, meu esposo celeste, em forma de um jovem resplandecente. Na mão esquerda trazia uma grinalda de flores, na direita uma coroa de espinho. Apresentou-me ambas para eu escolher. Tomei a coroa de espinho. Ele a pôs na minha cabeça e eu apertei com ambas as mãos. Depois desapareceu e voltei a mim, sentindo uma dor veemente em torno da cabeça. No dia seguinte, a minha testa e as fontes até a face estavam muito inchadas e sofria horrivelmente. Essas dores e a inflamação voltara muitas vezes. Não notei sangue em minha cabeça. Até as minhas companheiras me induziram a vestir outra touca, porque a minha já estava cheia de manchas vermelhas ferrugentas. Como Ana Catarina não tinha mais dote, ficava-lhe fechada as portas do convento, segundo o pensamento dos homens. Mas Deus ajudou-a como esperava. Clara, filha do organista, sendo também organista perfeita, foi de boa vontade recebida no convento das Agostinianas e do bem. Porém, declarou então que deixava entrar a filha somente sob a condição de que admitisse também Ana Catarina. Em consequência disso, entraram as duas jovens para o convento em 18 de setembro de 1802. O tempo do noviciado foi para Ana Catarina uma verdadeira escola da cruz, porque ninguém lhe compreendia o estado da alma. Ela sofria, porém, tudo com paciência e amor, observando conscientemente a regra da ordem. No dia 13 de novembro de 1803, um ano depois de começar o noviciado, fez os votos solenes, tornando-se esposa de Jesus. O esposo divino cumulou-a de novas abundantes graças. Apesar de todas as dores e sofrimento, disse ela, nunca estive tão rica no coração. Minha alma transbordava de felicidade. Eu vivia em paz com Deus e com todas as criaturas. Quando trabalhava no jardim, vinham as avezinhas pousar sobre minha cabeça e meus ombros e cantavam juntas os louvores de Deus. Via sempre o meu anjo da guarda ao meu lado, e ainda que o mau espírito me assustasse e agredisse, não me podia fazer mal. O meu desejo do Santo Sacramento
Era tão irreversível que muitas vezes deixava de noite a minha cela para ir rezar na igreja, quando estava aberta. Senão, ficava ajoelhada diante da porta ou perto do muro. Mesmo no inverno, eu prostrava no chão com os braços estendidos em êxtase. Assim me encontrava o capelão do convento, sacerdote francês, exilado da pátria por não prestar juramento exigido para a Constituição ateia, que tinha a caridade de vir mais cedo para dar-me a Sagrada Comunhão. Mas logo que se aproximava para abrir a igreja, eu voltava a mim, indo depressa à mesa da comunhão, onde achava o meu Deus e Senhor. Como tantos conventos no princípio do século XIX, também o convento de Agnete foi fechado a 3 de dezembro de 1811. As piedosas freiras foram obrigadas a abandonar uma após outra o querido mosteiro. Ana Catarina, doente e pobre, ficou até a primavera seguinte, quando se mudou para uma pequena casa em Durme. No outono do mesmo ano, 1812, lhe apareceu de novo o Divino Salvador, como um jovem resplandecente. Entregou-lhe um crucifixo que ela apertou com fervor do encontro ao coração. Desde então se ficou gravado no peito um sinal da cruz, do tamanho de cerca de 3 polegadas, o qual sangrava muito. A princípio, todas as quartas-feiras, depois as sextas-feiras, mais tarde mesmo frequentemente. A estigmação deu-se por poucos dias depois, 29 de dezembro. Nesse dia, às 3 horas da tarde, estava deitada com os braços estendidos em êxtase, meditando a sagrada paixão de Jesus. Viu então, numa luz brilhante, o Salvador crucificado e sentiu veemente o desejo de sofrer com ele. Satisfez-se-lhe esse desejo, pois saíram logo das mãos dos pés e do lado do Senhor raios luzidos de cor de sangue, que penetraram nas mãos e nos pés ao lado da serva de Deus, surgindo logo gotas de sangue nos lugares das chagas. O confessor da vidente, Padre Limberg, viram-na sangrar 2 dias depois, mas um sábio propósito fingiram não dar importância ao fato. Na presença da serva de Deus, ela mesma procurava esconder os sinais das chagas, e que ler não era fácil, porque desde o dia 2 de novembro de 1812 estava de cama adoentada. Desde então não pôde mais tomar alimento, a não ser água misturada com um pouco de vinho. Mais tarde, só água, ou raras vezes suco de uma cereja ou ameixa. Assim vivia só da Sagrada Comunhão. Esse estado de estigmação tornara-se público na cidade em março de 1813. O vigário de Dublin, Padre Hensig, encarregou dos médicos, como também o confessor, de fazerem um exame nas chagas que frequentemente sangravam. Os autos foram mandados à autoridade diocesana de Massachusetts, a qual enviou o reverendo Padre Clemente Augusto. Mais tarde, o arcebispo da colônia aderam o Beverg e o conselheiro medicinal, Dr. Von, para fazerem uma investigação que durou 3 meses. O resultado foi a confirmação da verdade das chagas da virtude e também o reconhecimento do caráter sobrenatural do estado da jovem religiosa. Também a autoridade secular, querendo examinar e desmascarar a embusteira, mandou em 1819 uma comissão de médicos e naturalistas isolarem-na por isso em uma outra casa rigorosamente observada
do dia 7 ao dia 29 de agosto, o que lhe causou muita humilhação e sofrimento. Também o resultado desses exames foi favorável. No ano anterior, viera visitá-la pela primeira vez o poeta Clemente Brentano, reconhecido pelo Deon Overberg. A 17 de setembro, ele a viu pela primeira vez. Ela, porém, já o tinha visto muito antes nas visões e recebido ordem do céu para comunicar-lhe tudo. O peregrino, como a chamava, ficou até janeiro de 1819, mas voltou de novo para ficar com ela no mês de maio. Foi para Catarina um amigo fiel até a morte. Mas vê-la sofrer também às vezes com seu gênio veemente, reconheceu a tarefa que lhe fora dada por Deus de escrever as visões dessa mártir privilegiada e dedicou-se a isto com cuidado consciencioso. O peregrino escrevia durante as narrações e tinha de papel os pontos principais, que imediatamente depois copiava, completando-os da memória. A cópia Eulimpo lia a serva de Deus, corrigindo, acrescentando, riscando sobre a direção de Catarina, não deixando nada para que tivesse recebido a confirmação expressa de fiel interpretação. Pode-se imaginar a grande facilidade que a prática diria através de alguns anos trouxe ao peregrino por esse trabalho, dada a sua extraordinária inteligência e perseverança, como também o fato de ver nesse serviço uma obra santa, para a qual costumava preparar-se com oração e exercício piedoso. Ela falava geralmente baixo alemão, no êxtase também o idioma mais puro. A sua narração era ora de grande singeleza, ora cheia de elevação e entusiasmo. Tudo que ouvia e que mais datas condições só raras vezes, apenas em poucas palavras podia anotar. Escrevia o mais externamente em casa, imediatamente depois. O doador de todos os bens deu-me à memória a aplicação elevada da alma acima dos sofrimentos, que tornaram passível a obra como está. O escritor fez tudo o que era possível e pede nesta convicção os benévolo leitor a esmola da oração. Ana Catarina deu também a esse trabalhador plena aprovação, quando estava num profundo êxtase em 18 de dezembro de 1819. E Brentano lhe apresentou uma folha com anotações. Disse ela: esses são papéis e letras luminosas. O homem, o peregrino, não escreveu de si mesmo. Tem para isso a graça de Deus. Nenhum outro pode fazê-lo. É como se ele mesmo visse. Ana Catarina viu em êxtase toda a vida e paixão do Divino Salvador e toda a sua Santíssima Mãe. Viu os trabalhos dos apóstolos e a propagação da Santa Igreja, muitos fatos do Velho Testamento, como também eventos futuros. Tocando em relíquias, geralmente via a vida, as obras e o sofrimento dos respectivos santos. Com certeza conhecia a determinada relíquias dos santos, designado, em geral, facilmente objetos sagrados e profanos. Ela sabia diferenciar o adversário da serva de Deus, querem negar-lhe o caráter sobrenatural da formação recebida durante o êxtase. Povo de Deus, no próximo vídeo eu vou continuar com esses relatos desta santa da nossa Igreja Católica. Então, acione o sininho para não perder